Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir patrimônio e outras passam a vida inteira trabalhando e continuam sem dinheiro? E antes que você pense que eu vou te ensinar algum investimento milagroso, não é sobre isso. Na verdade, eu vou te mostrar hoje é muito mais importante e muito mais simples. E talvez seja justamente por ser tão simples que muita pessoa ignora. Se você começasse hoje, praticamente do zero, sem patrimônio, sem ganhar um salário enorme e querendo construir uma vida financeira melhor, o que você deveria fazer? E é isso que eu quero te mostrar hoje. Então fica comigo até o final, porque eu vou montar aqui com vocês um passo a passo que pode adaptar na sua realidade. Quando alguém começa a se interessar por dinheiro, normalmente faz a mesma coisa. Vai para o YouTube e pesquisa qual investimento rende mais, ou qual ação vai subir, qual fundo paga melhor dividendos, como ganhar dinheiro rápido. Só existe um problema. Você está tentando descobrir onde colocar o dinheiro antes de descobrir como construir esse dinheiro. E essa diferença é enorme. Imagine uma pessoa que ela consegue investir R$ 1.000 e ela encontra um investimento de 10% ao ano, uma rentabilidade de 10% ao ano, é ótima rentabilidade. Isso uma conta simplificada, em um ano ela vai ter praticamente R$ 100 de lucro, tirando imposto e outros custos. Agora imagine alguém que com mesmo 10% de investimento, 10% de rentabilidade, ela consiga investir R$ 100.000 com a mesma taxa. Essa pessoa ela vai ter uma diferença investido de R$ 10.000 no ano. Então o patrimônio também importa. Por isso, se você está começando do zero, talvez a pergunta mais importante não seja onde eu vou investir, e sim como eu devo aumentar minha capacidade de ganhar dinheiro. Antes de pensar em ficar rico, você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Pegue o seu salário, anote suas despesas, aluguel, comida, transporte, cartão, lazer, tudo. Tudo mesmo. Porque existe uma coisa perigosa. Ganhar dinheiro sem saber para onde ele está indo, você pode ganhar 2.000, 5.000, 10.000. Se você gastar tudo, continua sem patrimônio. Então, o primeiro patrimônio que você precisa construir é o hábito de guardar dinheiro, mesmo que seja pouco. Agora vem uma parte que parece óbvia, mas você precisa saber guardar dinheiro. Você precisa saber ter uma reserva. Tudo que você ganha, você precisa separar pelo menos 10% para você guardar. Se você ganha 2.000, guarde 200. Já existe uma sobra. Mas 200 é muito pouco. Talvez seja pouco para ficar rico rapidamente, mas é o suficiente para começar. Aqui está uma parte das mais importantes deste vídeo. Você precisa pensar em como aumentar a sua renda. Pode ser através de uma renda extra, um serviço, um trabalho ao final de semana, uma nova habilidade, um curso. É muito importante você investir em você mesmo, né? Um curso para você mudar a sua profissão, um pequeno negócio. Existem várias formas e possibilidades, porque existe um limite para quanto você consegue economizar, mas existe muito mais espaço para aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Imagine que hoje você consiga guardar R$ 200. Depois de algum tempo, você aumenta a sua renda e passa a conseguir guardar R$ 500. Depois R$ 800, depois R$ 1.000. Agora você não está apenas investindo, você está aumentando o tamanho dos seus aportes e isso acelera muito mais a construção do seu patrimônio. Você precisa de uma proteção, porque imprevisto acontece, você pode perder o emprego, o carro pode quebrar, pode aparecer uma despesa que você não estava esperando, e se todo o seu dinheiro estiver investido em algo, você não consegue tirar ou ter acesso facilmente. Você pode acabar precisando pegar empréstimo ou usar o cartão. Por isso, construir uma reserva financeira é uma etapa importante. O tamanho dessa reserva depende da sua realidade, estabilidade de renda e despesas. Mas a ideia é bem simples: ter dinheiro disponível para enfrentar qualquer imprevisto, sem destruir o seu planejamento. Depois de organizar a sua vida financeira e criar uma estrutura de segurança, você pode começar a investir pensando nos seus objetivos. E aqui existe uma regra importante: não invista naquilo que você não entende. Você não precisa começar comprando dezenas de ações. Não precisa acompanhar o mercado todos os dias. Não precisa procurar um investimento que promete ficar rico rapidamente. Você precisa entender onde você está colocando o seu dinheiro, quais são os riscos, os custos, a liquidez e se aquilo combina com o seu objetivo. Porque investimento é bom,
Não é simplesmente aquele que promete a maior rentabilidade, é aquele que faz sentido para você. Agora começa uma das partes mais interessantes. Imagine que você invista todos os meses e você percebe que está recebendo rendimentos. Em vez de gastar esses rendimentos, você reinveste. Agora você começa a ganhar rendimento também sobre o dinheiro que já havia recebido. É o famoso efeito dos juros compostos. No começo parece lento, muito lento, mas existe uma coisa que trabalha ao seu favor: o tempo. Por isso, não subestime os primeiros 10 mil, depois os 20 mil, depois os 50 mil e principalmente, depois que pega os 100 mil na conta, o patrimônio cresce, os próprios rendimentos começam a representar valores cada vez maiores. E é por isso que você não deve desistir, porque os primeiros anos parecem lentos. Então vamos juntar tudo. Se eu tivesse começado do zero hoje, meu plano seria: primeiro, entender exatamente quanto eu ganho e quanto eu gasto. Segundo, eliminar ou controlar dívidas cara. Terceiro, criar uma reserva financeira. Quarto, procurar maneiras de aumentar a minha renda. Quinto, definir um valor mensal para investir. Sexto, escolher o investimento de acordo com os meus objetivos e o meu perfil. Sétimo, manter os aportes durante muitos anos. E oito, é a paciência, porque essa talvez seja a parte mais difícil. Mas, Carlos, quanto que eu preciso investir? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Quanto eu preciso investir para ficar rico? A resposta depende de três coisas: quanto você consegue investir por mês, qual rentabilidade você consegue obter ao longo do tempo e por quanto tempo você vai manter essa estratégia. Mas existe algo que eu quero que você entenda: não fique esperando ganhar muito dinheiro para começar. Comece com o que é possível para você. Se hoje é possível 50, comece com 50. Se hoje é possível 100, comece com 100. Mas não pare. Trabalhe para aumentar esse seu valor, esses aportes seu mensal, porque talvez o seu primeiro objetivo não deve ser chegar aos 100 mil ou a 1 milhão. Talvez o seu primeiro objetivo chegue a 10 mil, 20 mil. Depois que você pega seus 20, você chega aos seus 30, 40 e assim vai subindo degrau por degrau. Agora chegamos ao ponto principal. Ficar rico não é simplesmente encontrar o melhor investimento, é construir uma máquina financeira. Você trabalha, guarda dinheiro, controla seus gastos, guarda uma parte, investe, aumenta sua renda, aumenta seus aportes, reinveste. E repete isso por muitos anos. Não parece emocionante, não parece rápido, porém essa é a realidade. E talvez essa seja a parte que ninguém gosta de ouvir. Você não precisa encontrar uma fórmula secreta. Você precisa construir, fazer o básico durante muito tempo. Então, se hoje você está começando do zero, não pense: eu nunca vou conseguir. Pense: qual é o próximo passo? Talvez o próximo passo seja quitar uma dívida. Talvez seja guardar os primeiros R$500. Talvez seja conseguir uma renda extra. Talvez seja começar a investir 100 por mês. Não importa onde você está começando. O importante é começar a construir. Porque daqui a 5 ou 10 anos, você pode olhar para trás e perceber que aquele pequeno valor que você começou a guardar foi apenas o começo. E eu quero deixar uma pergunta para você. Se você continuar exatamente como está hoje, sua vida financeira daqui a 5 anos será diferente? Talvez está na hora de você começar a repensar. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Ganhe mais, gaste menos, invista, tenha paciência e o tempo trabalhará a seu favor. Esse é o caminho. Não é rápido, não é mágico, mas é real. Se você gostou desse tipo de conteúdo, acompanhe o canal, porque aqui a gente vai falar sobre investimento de uma forma simples, realista e sem promessa de riqueza. Até o próximo vídeo, galera. Quem puder, se inscreva, deixe um comentário aqui pra mim que eu respondo todos vocês. Fui!